Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu cantinho, espero que vocês estejam bem por aqui, graças a Deus, tá tudo bem. Meu nome é Gisele, tô aqui aparecendo para vocês a primeira vez, confesso que eu já gravei esse vídeo umas 3, 4 vezes, apaguei e agora eu resolvi fazer de novo. Sou tímida, né? Por isso que até hoje eu não apareci aqui no canal, né? Eu já tenho esse canal, acho que já tem 2 anos, né? Já desisti dele 2 vezes, essa é a terceira vez que eu volto a gravar e agora, com fé em Deus, eu vou conseguir, né? Vou alcançar aí meus inscritos, as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, as pessoas que vão gostar do que eu vou estar postando, né? Peço que vocês tenham paciência, né? Porque, como eu sou tímida, às vezes eu gaguejo, às vezes eu fico toda hora, né? É um pouco chato, né? Mas, aí, falei de novo. Mas com o tempo, né, as coisas melhoram. Para as coisas, né, evoluir, vamos dizer assim, a gente tem que, né, sempre estar persistindo, né? Então eu estou tentando, tá, gente? Peço de novo para vocês terem paciência comigo. E é isso. Eu moro num apartamento. Eu vou falar um pouquinho aqui de mim, tá? Eu moro num apartamento, né? Tenho 2 filhos, sou casada, trabalho com crochê, deixa eu ver. Assim, eu aprendi com a minha mãe, né? Com uns 9, 10 anos ela fazia, eu ficava olhando e ela foi me ensinando. Aí, quando eu tava perto de casar, eu comecei a fazer algumas peças, né, para mim, pro meu enxoval, e ficou nisso. Aí, depois que eu saí do meu serviço, né, já com um filho, né, de 1 ano e meio, eu resolvi voltar a tá fazendo crochê. E comecei a assistir os vídeos no canal, né, no YouTube, para mim poder, como é que eu posso dizer? Né, ampliar a palavra. Eu esqueci como é que fala a palavra. Para mim, né, aprender novas coisas, né? Porque o que eu sabia era só o básico, correntinha, ponto alto, essas coisas assim, né? Aí comecei a assistir os vídeos, comecei a fazer um joguinho aqui, outro ali, vi que foi dando certo, né? E comecei a vender. E nada melhor, né, do que você trabalhar em casa e estar cuidando do seu filho, né? Porque eu trabalhava fora e deixava ele com outra pessoa. Então, por esse motivo, eu resolvi começar a fazer crochê para me vender, né? E de lá para cá não parei mais. Isso, ele já tem 14 anos, meu filho. Então, vamos supor aí que tem uns 15 anos, né, que eu faço crochê. Aí resolvi, né, abrir um canal de tanto meu filho falar, né? Esse meu filho também, com 9 anos, ele resolveu abrir um canal, né? Aquele sonho, aquela ilusão, porque nós todos sabemos que o YouTube não é tão fácil assim, né? Ele, mãe, por que você não abre um também para você mostrar suas coisas? Aí comecei a fazer um vídeo aqui, outro ali, aí me decepcionei um pouco e também no começo eu fiquei muito ansiosa, né? Eu colocava um vídeo, já ia lá olhar para ver se tinha visualização. Aí não tinha. Aí depois comecei a ficar ansiosa para os inscritos começar a ganhar inscrito, né, para bater a meta. Aí foi, desisti, porque isso estava me atrapalhando, né? Porque em vez de eu estar fazendo meu crochê, eu tava toda hora olhando no YouTube. Aí fui, dei uma paradinha, né? E voltei. Aí voltei de novo, comecei a gravar tudo. Aí comecei a desanimar de novo e parei. Fiquei 2 anos sem gravar. Pelo meu último vídeo aí, deu uns 2 anos, né? Aí resolvi agora tá voltando, né? Depois de eu ver, assim, eu assisto muito a Dani, né? A Lauren, então, e a Aline Crochê, e elas, né, sempre falam, né, assim, como é que eu falo? Assim, pra gente lutar pelo que a gente quer, né? E persistir, né? Então eu resolvi estar voltando a gravar. Já coloquei alguns vídeos, né, aí no canal. Tá bem devagar, né? Mas vamos lá. Dessa vez eu vou persistir, vou vencer, se Deus quiser. Então hoje, gente, eu vim trazer para vocês a produção do mês. Não foi muita coisa, tá? Foi um pouco devagar. As vendas também foram devagar. Eu tô até meio assustada, né? Esse mês de maio, gente, eu só vendi 3 tapetes e um jogo de passadeira pela Shopee. Eu tenho loja na Shopee, né? Graças a Deus por lá, as vendas estão muito boas. Até o mês de abril, que foi perto da Páscoa, né? Aí eu dei uma pausa nos tapetes e comecei a fazer personalizado, que eu e meu filho de 14 anos a gente faz personalizado, né? Nessas datas comemorativas, que é onde sai mais. Aí deu uma parada lá, enquanto os pedidos
ia entrando, né? Porque às vezes entrava um ou dois, eu fui fazendo pronta entrega para me pôr na lojinha da Shopee, né? Porque a Shopee, gente, foi a salvação aqui para mim. Graças a Deus, se não fosse a Shopee, eu estava perdida, porque 99% das minhas vendas é pela Shopee. Só que estava me sufocando, porque a pessoa compra lá, ela quer a peça rápido, né? Aí eu resolvi fazer o quê? Tirei, né, os tapetes, como eu falei para vocês, e deixei só os personalizados. Aí quando eu voltei, né, com os tapetes, parou com tudo. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? Mas eu não desisti, né? Estou produzindo menos, não vou mentir, que dá uma desanimada, né? Mas vou continuar aí. Aí quando voltar a vender lá, eu vou ter pronta entrega. É nessa questão que eu queria dizer para vocês. Então tava me sufocando, né? Porque eu coloco lá 15 dias para confecção. Dá 2, 3 dias a pessoa começa a mandar mensagem. E meu pedido tá pronto, você já vai enviar? Que dia você vai enviar? Isso daí tava. Porque a gente que trabalha com encomenda sabe como é que é, né? A pessoa ficar ali em cima no pé. Eu já tava ficando estressada, né? Aí eu falei o quê? Falei, não, pensei. Vou começar a fazer pronta entrega e vou colocar lá só o que eu tiver. Vou ver as peças que saem mais e vou produzindo, vou colocando lá, pronta entrega, pronta entrega. E agora que eu tenho pronta entrega, não tá saindo. É fogo, né? Mas é assim mesmo, né? O que a gente não pode é desistir, né? Temos que persistir. Então, gente, desculpa aí, tá? Se eu falei demais nesse vídeo, é porque eu queria me apresentar para vocês e falar algumas coisinhas, tá bom? Eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui, que eu fiz na produção desse mês de maio. Tem algumas peças, 4 tapetinhos, que eu não tenho o vlog dele. Porque quando eu resolvi voltar a gravar, eu já tinha feito eles agora em maio. E esse jogo de passadeira também que eu vendi lá na Shopee também não tem vlog aqui, mas eu vou deixar uma foto para vocês aqui, tá bom? Desse jogo, e os tapetinhos ainda estão aqui, que 2 foi o que eu vendi, que eu falei para vocês que não tem vlog. 2 foram o que eu vendi para essa minha cliente, que eu falei para vocês que eu só vendi 3 tapetinhos e um jogo de passadeira, né? Então 2 desses são que eu não tenho vlog aqui, não tenho o vídeo deles, né, de eu produzindo, mas eu vou estar aqui mostrando para vocês, tá bom? Então eu vou virar a câmera aqui e mostro para vocês, sem mais enrolação, o que foi que eu fiz esse mês de maio. Aqui, meninas, a minha pequena produção desse mês de maio. Gente, deixa eu corrigir aí, que eu estava assistindo o vídeo, né, o começo do vídeo aí, para mim ver como é que eu fui, né? Até que foi mais ou menos, né, meninas? Então, gente, eu trabalho com crochê 12 anos com vendas, tá bom? E antes disso, eu fazia pra mim, tá bom? E a questão lá das vendas, como eu falei pra vocês. Eu vendi 3 tapetes. Esses 3 tapetes foi para uma cliente aqui perto, tá bom? 2 deles eu não tenho vlog aqui. E um jogo de passadeira foi pela Shopee, tá bom? Para não ter erro aí, para vocês não acharem que eu tô inventando nem mentindo, tá bom? Então vamos lá. Ó, eu fiz 4 tapetes desse daqui, famosinho. Gente, desculpa se a gravação não tá muito boa, que eu tentei gravar ali usando aquela... Eu não vou lembrar nem falar pra vocês não rirem. Só que ela é pequenininha, tá vendo? Que eu queria deixar ali o celular e gravando aqui para ficar mais fácil, mas não ficou legal, então eu vou estar segurando aqui na mão mesmo. Pretendo depois comprar aquelas com pé. Então vamos lá. Eu fiz 2 tapetinhos desse, usando os tons de laranja, com as minhas sobrinhas, como eu mostrei aí no primeiro vídeo, né, de agora, né, que eu voltei a gravar. O meu primeiro vídeo foi sobre a produção desses tapetes com sobrinhas. Fiz esse azul aqui também. Esse daqui, gente, é o modelo de passadeira, é o modelo que eu mais vendo pela Shopee. Tapetinho assim, eu ainda não vendi. Eu fiz esse daqui para ver como é que vai ser a venda de tapetinhos avulso, né? Fiz esse rosa aqui também, ó. Aí no vlog, gente, eu passo a medida, tá bom? E cores que eu usei nesse modelo. Deixa eu tirar ele aqui para me abrir os outros aqui. Agora aqui é o tapete Yara. Esse daqui também, gente, eu vendo bastante, mas eu vendo mais no
nos tons de vermelho e branco. Aliás, que a única vez que eu mudei a cor lá no anúncio foi preto com amarelo. Só fiz um para ter uma ideia, né? E saiu. Aí eu resolvi estar usando aqui as sobrinhas, né, para estar produzindo outras cores para ver como é que vai ser a saída. Tá um pouquinho amassadinho, né, que tá guardado ali no guarda-roupa. Esse daqui eu consegui fazer o parzinho dele. Ó, foram 2 parzinhos que eu consegui fazer. Esse azul royal com café com leite. Eu acho que é café com leite ou é areia do Dorta, não. Do Barbante Pires. Olha só que lindo. Gente, eu amo fazer esse tapete, né? Apesar dos arcos, né? Tem muita crocheteira que não gosta, mas eu gosto porque dá um charme a mais aí na peça, dá pra você pedir um pouquinho a mais, né? Só que eu não gosto muito é do biquinho, né? Os picôzinhos são chatos, mas fora isso, vamos abrir aqui agora o vermelho com branco. Esse daqui eu fiz 2 só. Pretendo fazer mais, né? Que eu tenho mais florzinhas, como eu mostrei aí pra vocês. Ó, eu fiz 2 dele. Essa é a cor que mais sai. Eu acho lindo, mas eu não colocaria no chão, né? Porque branco vocês já viram, né? E ainda mais com 3 homens dentro de casa, imagina como é que fica. Mas tem gosto pra tudo, né? Eu colocaria numa mesa. Num rack, mas no chão não. Olha só que lindo. Eu fiz um cru com vermelho. Ainda tenho que... A maioria das peças aqui não estão arrematadas. Não vou mentir que eu tenho preguiça de fazer isso. Olha só. Esse daqui eu usei fio 8 e fio 6 nele. Até diminuir uma carreira aqui, né? Para ele não ficar tão grande. Que se eu não me engano ele ficou com 70 centímetros. Esse daqui que eu usei o fio 8. Deixa eu ver. Um deles eu vendi, ó. Até aqui eu vou abrir para vocês verem. Que a moça ficou de vir buscar. Não veio ainda. Aí eu já deixei aqui embaladinho, mas como ela não apareceu ainda, então eu vou mostrar aqui pra vocês. Ixi, tá difícil aqui de abrir. Eu vou dar uma pausa aqui e vou abrir esse. E esses 2 aqui que eu falei pra vocês que não tem vlog, um momentinho. Ó, esse daqui foi um dos poucos que eu vendi. Esse daqui também eu usei fio 8 e fio 6. Olha só, gente, como ficou lindo. Esse daqui eu fiz no outro... Eu fiz uma modificação. Aqui, em vez de eu colocar esse... Eu não sei, gente, se é café com leite, se é bege, porque tem muito tempo que ele tá aí. Em vez de eu colocar essa cor, eu coloquei o rosa, porque essa cor não ia dar pra fazer o parzinho, que eu queria fazer o par, né? Mas infelizmente não deu. Aí eu fiz esse e fiz esse rosa, ó, tá vendo? Eu mudei o bico. Esse eu coloquei essa cor e esse aqui eu coloquei o rosa. Mas também ficou lindo, ó. Esse daqui eu não vendi ainda, só vendi aquele de baixo, tá bom? Esse aqui é o tapete Iara, não sei se eu já falei, mas eu tô falando de novo. E esses aqui foram os que eu falei pra vocês que eu não fiz vlog. Como é que chama esse tapete? Eu sei que ele é lá do canal da Erika. Olha só, eu fiz esse daqui, foi o único que eu fiz o parzinho. Usei aqui o café com leite. Como é que chama isso aqui? Acho que é caramelo, né? E o marrom café. Olha só que lindo que ele ficou. Eu aumentei uma carreira a mais do que a Erika ensina lá, tá? Para que ele ficasse com... Se eu não me engano, acho que ele ficou com 68 centímetros. Esse daqui eu fiz o parzinho, ainda não vendi também esse. Foi o único que eu fiz o parzinho. Tô usando tudo minhas sobras aqui. Como eu não tô tendo venda... Então eu estou usando o que eu tenho aqui para estar produzindo, né? Que não adianta investir agora que não está tendo saída. Aí esse eu fiz o parzinho e esses aqui foi o que eu vendi. Para a mesma pessoa daquele rosa com bege. Preto é fogo, né, gente? Ainda bem que eu abri, ó. Pelinho aqui, deixa eu tirar. Eu queria ter feito o parzinho desse daqui também, mas como eu precisei desse cinza para colocar num jogo ali que eu vou mostrar para vocês, aí eu não fiz. Eu já tinha começado um aqui com multicolor, né? Eu já tinha até terminado ele, só que não era com esse bico, que eu ia fazer um par desse e um par daquele, desse outro que eu falei para vocês. Mas como eu tive que desmanchar, né? Então, ó, ficou assim. Esse foi o que eu vendi. Fiz cru, cinza, chumbo e preto.
e vendi esse azul aqui. Usei também cru, azul bebê, azul turquesa, agora não lembro, gente, o nome desse azul, e o azul royal. Só esse daqui que não é do Barbante Pires, tá bom? Que ele é uma sobra que eu tinha ali e eu coloquei aqui nesse tapete. Olha como ele ficou bonitão também. Vamos ver aqui o próximo. Aqui, ó. Esse foi o que eu falei pra vocês, que eu desmanchei 2 tapetes para poder fazer um. Esse daqui eu já tinha a passadeira dele pronta, que eu ia colocar tapetinho avulso e passadeira lá no Shopee para ver como ia ser a saída, né? Mas como eu vendi o azul, que eu vou deixar aqui para vocês verem qual foi, para não ficar só uma opção lá, eu resolvi estar fazendo os 2 tapetinhos, né? E desmanchei o que eu falei para vocês para estar colocando aqui, ó. Que eu precisei para pôr aqui, ó, no finalzinho do segundo tapete. Faltou meia volta, né, desses ponto fechado e para fazer o picôzinho. Mas graças a Deus deu certo. Aí eu fiz aqui o parzinho, né? Também ele é o que mais vende por lá, esse jogo aqui, tá? Passadeira com 2 tapetes. E aquele ara que eu falei para vocês que tem bastante saída. E também jogo de capa de liquidificador e fritadeira. Eu ainda não fiz, né? Como eu tenho as linhas ali, eu vou ver se eu consigo fazer pelo menos umas 2 ou 3 capas de liquidificador. Não vou conseguir fazer o jogo, porque como são lotes diferentes, então não tem como eu fazer o joguinho. Então eu vou ver se eu consigo fazer as capas, tá bom? Agora, gente, eu vou dar uma pausa, que eu vou abrir a passadeira aqui, que eu vou ter que tirar ali a baguncinha. Vou dar uma pausa para abrir aqui para vocês verem como é que a passadeira tá. Olha só, gente, a passadeira como ficou bonitona. Ela fica com 1,20 m, tá? Eu uso 8... como é que chama? Flor rasteirinha, para ela ficar com 1,20 m por 46, se eu não me engano, tá? Olha só, gente, como ficou bonitona. Então, essa é uma das peças que mais saem lá na minha lojinha. Aí, como eu falei para vocês, eu já tinha essa passadeira pronta. E aí, eu só fiz os 2 tapetinhos para completar o jogo lá, tá bom? Eu vou também agora pausar de novo, porque agora eu vou mostrar para vocês o tapete redondo que eu fiz com sobrinhas. Como aqui não cabe, né, que o rack é pequeno, eu vou abrir aqui no chão para vocês verem direitinho. Ó, meninas, esse daqui foi o último tapete que eu produzi esse mês. O último não, meu Deus. Esse daqui foi o com sobrinhas, tá bom? Desculpa aí. Ó, eu usei todas as sobrinhas que eu tinha, tá? Não foi, gente, a última produção, porque eu ainda tô ali finalizando outro jogo de passadeira daquele famosinho, né? Mas como não vai dar tempo de eu trazer para vocês, então ele vai ficar pro mês que vem. Eu só tô na base ainda, tô fazendo as florzinhas, então vamos colocar aí que o último vai ser esse daqui. Os vídeos, os vlogs, gente, não vai sair certinho, né? Conforme eu fui fazendo, porque, como eu falei para vocês, eu não comecei a gravar no começo de maio, né? Fui gravando e quando, né, deu aquela coragem, eu resolvi estar aqui postando, tá bom? Olha só, gente, como é que ficou lindão. Como eu falei para vocês, é a primeira vez que eu faço esse modelo usando sobrinha. Né, que como eu nunca fiz, eu tenho um pouco de receio que não saia, né? Mas a gente só vai saber se fizer, né? Se vai vender ou não. Por enquanto eu só tenho esse aqui pronto, né? O rosa eu ainda não terminei. Tô esperando, né? Eu tá utilizando o rosa que eu tenho em outra peça. O que sobrar, se der pra mim colocar nele do jeito que eu quero, aí eu vou pondo. Senão, a hora que tiver eu faço. Ele já tá lá disponível, né? Na loja da Shopee. Teve algumas visualizações, mas ainda não saiu, né? Vamos ver. Como diz a Polly, uma hora o dono chega, né? Então, gente, é isso. Desculpa aí pelo vídeo ter ficado muito grande, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, né? E quer continuar me acompanhando, peço que você se inscreva, curte aí e compartilhe esse vídeo. Então é isso, gente. Um beijão e tchau, tchau!